Olá, irmãos e irmãs. É um prazer poder estar com os amados nessa transmissão. E hoje, dia 12 de junho, é o Dia dos Namorados e nós queremos pensar um pouco sobre o namoro e o que a Bíblia fala ou diz acerca disto. E gostaríamos de, a princípio, lhe perguntar: o que é o namoro? Uma vez que a Bíblia não fala diretamente sobre o namoro, como nós podemos praticá-lo de forma que agrada a Deus? Ou do outro lado, será que nós podemos praticá-lo de qualquer forma, seguindo o padrão do mundo? É certo que se nós olharmos em toda a Bíblia, nós não vamos encontrar a palavra namoro. Todavia, a palavra de Deus fala de compromissos pré-nupciais, como o noivado, e pós-nupciais, como o sexo e casamento. Um bom exemplo disso é o relacionamento entre José e Maria. Eles eram noivos e não se conheciam sexualmente. Nós encontramos estes dados em Mateus capítulo 1, versículo 18, que fala de Maria desposada com José sem que tivessem antes coabitado. E lá em Lucas 21, 27, ele diz: a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Então nós vemos que havia um compromisso sério entre eles, que na época possivelmente eram muito novos, aí entre a fase de adolescência e juventude. Devemos lembrar que antigamente, há quase 2000 anos, os casamentos aconteciam cedo, diferente do nosso tempo. Então nós observamos aqui um exemplo de um relacionamento, de um compromisso pré-nupcial, um compromisso que antecede as núpcias. O namoro é um traço de nossa cultura que não existia na época bíblica. Os cristãos devem dar ao namoro, sendo assim, o mesmo peso do noivado. E quando nós falamos isso, nós não estamos querendo afirmar que o namoro é um noivado, mas queremos mostrar que este namoro deve ser entendido como uma preparação para o casamento. Para os cristãos, o namoro não é uma curtição, mas preparação. Lembrando das palavras de Sacha Mendes, ele disse o seguinte: namoro é o período de relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto com o objetivo de se prepararem para o casamento. E é interessante que em nossa cultura o namoro ele é tratado como um período para você descobrir a outra pessoa, conhecer aquela pessoa dentro do contexto de namoro. Contudo, nós devemos afirmar que cristãos não namoram para se conhecer. Nós não damos um salto no escuro sem nenhum conhecimento daquela pessoa, simplesmente sendo motivado ou guiado pelas emoções do momento, assumimos um compromisso e a partir daquele momento passamos a conhecer. Isso é um padrão que o mundo segue. Cristãos namoram porque já se conhecem o suficiente para caminhar um tempo rumo ao matrimônio. Eu costumo colocar, como nós já afirmamos anteriormente, o namoro na mesma categoria ou tendo o mesmo peso que o noivado. Uma vez que a Bíblia não nos fornece nenhuma instrução, ou não utiliza, melhor dizendo, o nome namoro propriamente, eu devo defini-lo com aquilo que há de mais próximo a ele. E o que é de mais próximo a ele dentro do contexto bíblico é o noivado. Então nós devemos encarar o namoro com esse mesmo peso. Mais uma vez, quero reforçar que não estamos dizendo ou afirmando que o namoro já é um noivado, mas ele deve ser encarado com o mesmo compromisso. Estamos nos preparando para o casamento. A Bíblia não reconhece um relacionamento entre cristãos que não estejam se preparando para o casamento, porque esse relacionamento simplesmente será um relacionamento de curtição, o que trará pecados. Há muitos que afirmam: será que todos os casais cristãos namoram para casar-se? Não posso dizer que todos têm o mesmo pensamento, mas deveriam ter este pensamento. Uma das coisas que nós fazemos com os jovens da nossa igreja é exatamente conceder essa visão.
namoro deve funcionar para o casamento, deve apontar para isso. E aqui nós já resolvemos a questão da idade para namorar, por exemplo. Porque se dois jovens não podem pensar em casar-se, eles não devem nem começar a namorar. Se eles não têm uma perspectiva de casamento relativamente próxima, se eles não têm uma mentalidade e maturidade para assumir uma responsabilidade de casamento, é certo que eles não devem namorar a este momento. Então aqui já deixamos essa instrução sobre a idade do namoro, que é tão questionada entre os jovens aí com 15, 16 anos que já desejam namorar, seguindo um padrão e tendência do mundo, que cada vez mais cedo iniciam esses relacionamentos com o sexo oposto. Nós observamos que a Bíblia vai nos orientar de que este relacionamento deve ser iniciado quando existe maturidade e um pensamento certo de que o casamento deve ser o passo dado na sequência após esse compromisso. E aí, queridos, quando duas pessoas iniciam esse compromisso ou selam esse compromisso de namorar, surge-nos a pergunta: qual é o propósito deste tempo? O propósito, como já falamos, não é conhecer a outra pessoa. Você namora porque conhece o suficiente. Não é que você conhece tudo, porque nem no casamento você vai conhecer tudo no dia que se casa, mas você já tem conhecimento suficiente para assumir um compromisso. Então o propósito não é conhecer o outro. O propósito primário e final do casamento, do namoro, não é primariamente também o casamento. O propósito de um relacionamento entre homem e mulher, olhando para Gênesis, nós descobrimos que este propósito é manifestar, ter deleite e adorar a Deus. Então, o namoro ou o relacionamento entre duas pessoas não tem como alvo primário o conhecimento mútuo, não tem como alvo primário o casamento entre os dois, mas o alvo primário de um relacionamento entre duas pessoas é manifestar, ter deleite e adorar o nosso glorioso Deus. É interessante que lá em Gênesis 1, 26 a 28, nós encontramos 3 propósitos específicos para a nossa existência em termos da glória de Deus. Veja comigo Gênesis 1, 26 a 28, quando o texto bíblico nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E quando nós observamos, irmãos, estes versos, nós podemos destacar que o primeiro propósito específico para a nossa existência em termos da glória de Deus é refletir ou espelhar a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso coloca em nós alguns atributos que pertencem ao Senhor e que serão vistos em nós a partir da nossa existência nessa terra. Também devemos ver que um segundo propósito específico para a nossa existência é reproduzir ou espalhar a imagem de Deus na face da terra. O texto nos diz que Deus abençoou Adão e Eva e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Um terceiro propósito é representar a imagem de Deus. E lá no verso 28 também o texto diz: dominai sobre os peixes do mar. O homem seria esse representante de Deus sobre a terra,
mostrando ou portando-se como o próprio Criador, aquele primeiro representante, como nós conhecemos dentro do termo teológico, o vice-regente de Deus na Terra. Então, o projeto da criação, o homem é o representante perfeito de Deus e conforme a sua semelhança. E essa representação acontece no nível funcional, quando o homem exerce domínio sobre a criação. Se esse é o propósito da humanidade, ou seja, representar e glorificar a Deus, cada ser humano tem a responsabilidade de viver refletindo essa realidade. E isso não se aplica somente à existência de um indivíduo, mas também está enraizado a todas as esferas da vida. Nós percebemos que até na área do namoro, isto deve ser visto. Pessoas que se relacionam com o propósito primário de manifestar o Senhor. Um namoro, de acordo com a vontade de Deus, deve representar o Deus invisível de forma visível, independente de terminar em casamento ou não. Então, nós não sabemos se o namoro vai ser consumado em um casamento. Mas, independente desta certeza ou não, porque não podemos prever o futuro, este momento deve ser um momento de manifestação visível do Deus invisível. Os desdobramentos dessa realidade atingem a santidade dos namorados e devem promover um andar mais próximo com Deus, como indicado no Salmo 119, verso 1 e 3. Onde o texto bíblico diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Portanto, a decisão mais importante que qualquer namorado deve tomar é representar e adorar a Cristo. Nós fomos criados para esse fim e, por isso, devemos, nos relacionamentos, expressar esta finalidade. Então, vamos trazer algumas perguntas agora que nos ajudam a refletirmos sobre o namoro. Primeira pergunta: o que a Bíblia diz sobre uma pessoa com quem, o que a Bíblia diz sobre a pessoa com quem o cristão deve namorar? Será que o cristão deve namorar com qualquer pessoa? O que nós podemos destacar dentro deste aspecto é que quando Deus criou o homem, ele afirmou: não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados com um aspecto relacional. Nós fomos criados para que nos relacionássemos com outras pessoas. E o primeiro relacionamento que Deus proporcionou ao primeiro homem foi o relacionamento com uma mulher. Adão e Eva foram criados puros e tinham comunhão com Deus, e ali nós tínhamos um relacionamento perfeito e agradável a Deus. Todavia, nós sabemos que, à luz de Gênesis 3, a beleza do relacionamento foi perdida por causa da ação do homem de pecar contra o Senhor, de virar as costas para Deus, e nós observamos que aquela imagem de belo relacionamento perfeito acabou sendo manchada com o pecado, e Gênesis 3 mostra, claro, como as palavras trazidas de Adão para Eva denotam essa mancha do pecado. Agora é interessante que dentro do progresso do relato bíblico, quando os seres humanos começaram a se voltar para Deus, Deus começou a falar do cuidado que eles deveriam ter em seus relacionamentos. E um dos modos muito claros que vemos dentro do texto bíblico é como o Senhor sempre expressou o cuidado do seu povo no relacionamento com pessoas que não temiam a Deus. A principal orientação de Deus foi esta, que o seu povo deveria ter o cuidado de não se relacionar com pessoas que não temiam ao Senhor. Lá em Esdras, por exemplo, 9:12, o texto diz o seguinte: agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para vossos filhos.
Isso é um contexto do povo que voltou do cativeiro babilônico e agora está na terra de Israel. E a orientação do Senhor foi que eles não mantivessem relação com os povos que habitavam a terra, com aquelas pessoas impuras e de outras nacionalidades que estavam na terra. A razão para essa instrução não é porque o Senhor está fazendo uma discriminação, não é porque essas pessoas não eram pessoas israelitas, mas era porque eles não temiam ao Senhor e a sua palavra. Segundo Deus, essas pessoas tinham almas imundas, cheias de pecado e violência. Eram pessoas que não temiam a eles. Por isso que o conselho foi: afastem-se delas. Irmãos, quer namorar e ser fiel a Deus? Então comece excluindo os candidatos que não estejam no Senhor, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 7,39. Ou seja, aquelas pessoas que não estão ligadas a Cristo devem ser excluídas. Se não é um crente em Jesus Cristo, se eu não tenho certeza da salvação daquela pessoa, eu simplesmente não devo buscar um relacionamento com aquela pessoa. A pessoa que está ligada a Cristo é aquela que está crucificada com Cristo, que morreu para esse mundo e que vive para a glória de Deus. É uma pessoa que traz você para mais perto de Deus. Pense nisso antes de começar a namorar. Corra para Deus. Se essa pessoa está correndo, está com o mesmo propósito, está influenciando você espiritualmente, a fim de que você cresça na sua comunhão com Deus, esse é um bom candidato que deve ser avaliado. E aí nós já respondemos a segunda pergunta, que é: qual o conselho de Deus para alguém que quer namorar um incrédulo? Nós já vimos, à luz do Antigo Testamento, a partir do texto de Esdras, que o conselho de Deus era que não existisse nenhum relacionamento sério com pessoas que não o temessem. Então não deveriam ser firmadas alianças matrimoniais com pessoas que não temiam ao Senhor. No Novo Testamento, esse pensamento é perpetuado. Nós vemos que os relacionamentos, como mencionei em 1 Coríntios 7,39, deveriam ser estabelecidos a partir de relacionamentos com pessoas que temiam ao Senhor ou no Senhor. Nós devemos observar que, em nosso contexto, muitas pessoas tentam desenvolver aquilo que nós denominamos de namoro missionário. Não, eu vou namorar com aquela pessoa para que ela se converta. Mas lembre-se, se você quer namorar e ser fiel a Deus, então esqueça aquele rapaz ou aquela moça que parece um anjo, como o pastor Almir fala, um pão doce, mas aos olhos de Deus está repleto de trevas. Afinal, que comunhão há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. 2 Coríntios 6, 14 a 16. Uma boa instrução de Paulo. Se você é um filho de Deus e deseja ouvir o conselho de seu pai, então você deve deixar qualquer namoro e qualquer relacionamento sério com um não convertido. Deve afastar-se dele, deve não tocá-lo, não andar mais com ele. Se você fizer isso, Deus promete que você será um filho dele e ele será o seu Deus. Aqui temos um relacionamento perfeito estabelecido entre pai e filho. Então nós já respondemos qual pessoa devo namorar, e deve ser uma pessoa que teme a Deus. Não posso namorar com um incrédulo porque ele não teme a Deus. Mas se encontro uma pessoa que teme ao Senhor, como descobrir a vontade de Deus? Se é a vontade de Deus eu namorar com aquela pessoa. Aqui existe a preocupação de inúmeros jovens de tentar acertar o plano de Deus, mas muitos destes se sentem perdidos. O que nós devemos nos preocupar é se estamos fazendo a vontade de Deus. E lá em Efésios 5,17, o texto nos exorta a isso, a conhecer a vontade de Deus. Efésios 5,17 diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual é a vontade de Deus. Aqui não é uma opção, mas a estrutura do texto nos faz pensar em uma ordem, que poderia ser traduzida como compreenda a vontade de Deus. Deus exige que nós compreendamos a sua vontade, mas como compreendê-la? A resposta clara é a partir da palavra de Deus. E bom, muitos jovens não acertam a vontade de Deus porque eles não conhecem a palavra de Deus. Jesus disse que os líderes religiosos nos seus dias erravam por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E hoje muitos jovens erram nos seus relacionamentos por não conhecer a vontade do Senhor. Lembre-se que foi exatamente na Bíblia que o Senhor nos concedeu tudo o que é necessário para a vida e a piedade, como Pedro fala em sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 3. Portanto, nós não devemos buscar orientações, informações ou confirmações além da palavra de Deus. Cremos que existe um caminho mais seguro e esse caminho para guiar um jovem na decisão de namoro, noivado e casamento é a observação da palavra de Deus. E é interessante que dentro das Escrituras nós encontramos uma frase ou alguns paralelos dela que expressam claramente a vontade de Deus. Ou seja, a frase "essa é a vontade de Deus" aparece no texto bíblico. Mas nós temos poucas ocorrências, a saber 4 ocorrências, se pudéssemos balizar tudo aquilo que está expresso no Novo Testamento. Então, dentro dessas 4 ocorrências, onde claramente o texto bíblico revela a vontade de Deus, a primeira ocorrência está relacionada em 2 Pedro 3,9, que a vontade de Deus está relacionada com a nossa salvação. O texto de 2 Pedro 3,9 diz: "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." Então, a vontade de Deus é a nossa salvação. Também nós encontramos que em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18, a vontade de Deus é a nossa sede ou desejo pelo próprio Deus. Verso 16 diz: "Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Então, este anseio por Deus deve estar em nossa mente, e isso expressa-se no texto bíblico como a vontade de Deus para nós. Mas, queridos, uma terceira frase se encontra ainda em 1 Tessalonicenses, mas nessa ocasião, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. E é interessante que lá no versículo 3, o texto destaca: "Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação." E aí ele continua discorrendo sobre esta ideia. Deus deseja que sejamos moralmente puros, sem as manchas deste mundo, especialmente na área sexual. Pureza moral é uma luta para todos, e por isso o Senhor fala, na continuação do versículo 3, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, queridos, nós devemos avaliar se os nossos hábitos e padrões de entretenimento, por exemplo, estão em conformidade com a vontade de Deus. Se Deus tem para nós, se a sua vontade para nós é nossa santificação, uma das avaliações que nós devemos fazer é como eu e como a pessoa que eu estou interessada desenvolve essa santificação. E um item muito nocivo nos nossos dias é o entretenimento. Como ele se vale de TV, de músicas, de filmes, de revistas, de sites, de salas de chat, de redes sociais, piadas sujas ou de duplo sentido.
Ele é uma pessoa que tem um padrão divino ou um padrão mundano? A santificação dele é vista pela abnegação e rejeição destas práticas mundanas? Ou ele é uma pessoa que tem se conformado? A vontade de Deus para as nossas vidas é santificação. E se eu não tenho esse padrão, não devo me relacionar com ninguém. Se a outra pessoa que estou interessado não tem esse padrão, certamente ela não é um candidato para o relacionamento. A tarefa do cristão que deseja genuinamente cumprir a vontade de Deus é buscar a santificação alcançada por meio de uma vida marcada por devoção, oração e estudo da palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus o cristão irá discernir a vontade revelada de Deus para poder andar em obediência a ela. Então a vontade de Deus é nossa salvação, a vontade de Deus é o nosso anseio por Ele, a vontade de Deus é a nossa santificação, relação com a pureza moral, a vontade de Deus é a nossa submissão às autoridades em nossa vida. Isso inclui pais, pastores, poderes civis, como Pedro fala em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 13 a 17. Lá no verso 15 diz, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E isso está relacionado com a submissão às autoridades em nossas vidas. E aqui nós podemos aplicar um jovem que é insubmisso aos seus pais, uma moça que é insubmissa aos seus pais, um jovem que é insubmisso aos pastores, uma moça que é insubmissa aos pastores, um jovem que é insubmisso às autoridades civis, uma jovem que é insubmissa às autoridades civis, é uma pessoa que não é um bom candidato. Insubmissão, que no nosso contexto, a palavra revolução, um revolucionário, está muito em voga, não é uma boa característica para alguém que busca temer ao Senhor e ser submisso a Ele e cumprir a vontade. Em cada um desses textos que nós vimos, Deus fala, essa é a minha vontade. Estas declarações nos servem como limites. Mas se a minha escolha não se encontra em uma destas áreas, como é que eu posso saber se é a vontade de Deus? Aí nós temos outros princípios que a Bíblia nos dá para sermos norteados. E aqui queremos pensar em 3 direcionamentos que podem te ajudar. Primeiro, existe algum princípio bíblico que fala sobre essa questão que eu estou precisando tomar uma decisão? Nós falamos sobre namoro, falamos sobre princípios sobre namoro, mas você pode pensar em um curso universitário, por exemplo, existe algum direcionamento bíblico sobre qual curso seria mais interessante para você fazer? E nós podemos sim encontrar alguns direcionamentos dentro desse aspecto. O que eu e você devemos fazer é aquietar o nosso coração na presença de Deus, buscando em oração e total dependência dele. Muitas vezes, irmãos, encontramos jovens que falham na sua vida com Deus. E aí nós teremos grandes problemas em saber a direção de Deus para as suas próprias vidas. Um terceiro direcionamento é buscar ou consultar a multidão de conselheiros sábios. É interessante que o livro de Provérbios destaca em Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 24, 6, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. O coração sábio é um coração que tem bom senso, treinado pela própria palavra, experiência de vida e avaliação de circunstâncias à luz dos princípios bíblicos e que está ouvindo, dentro daquilo que vimos no livro de Provérbios, conselhos sábios. Então, concluindo esta nossa meditação sobre o namoro nesse Dia dos Namorados, o que podemos dizer sobre a vontade de Deus e o seu namoro? Irmãos, não precisa se preocupar em achar aquela pessoa, a única pessoa que Deus separou desde a eternidade passada para que vocês passem toda a vida juntos.
Você não vai conseguir descobrir isso. Lembre-se do que Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Você não vai conseguir sondar a mente de Deus para identificar precisamente agora qual é a pessoa para o seu futuro. O que você deve se preocupar, o que deve estar inquietando o seu coração não é com quem eu vou me casar, mas é se eu estou cumprindo a vontade de Deus revelada em sua palavra para a minha vida. E nós vimos 4 frases que expressam essa vontade. Essa vontade está relacionada à nossa salvação, esta vontade está relacionada à nossa santificação, esta vontade está relacionada ao nosso anseio por Deus e esta vontade está relacionada à nossa submissão a Deus e às autoridades que Ele instituiu. Uma vez que você está dentro da vontade revelada de Deus, você é um salvo, você é alguém que anseia por Deus, você é alguém submisso a Deus e às autoridades, você é alguém que é santificado a Deus, está progredindo na sua santificação. Irmãos, certamente o Senhor, diante da sua dependência, através da oração, diante da sua submissão aos conselheiros da sua vida, o Senhor irá direcionar a sua vida, conduzindo você a conhecer alguém que certamente será uma boa companhia para toda a vida. Será uma auxiliadora ou um líder do lar que estará junto com você, caminhando para conhecer ao Senhor. Deve, nesse contexto, quando estamos seguindo a vontade de Deus, estamos dentro da vontade de Deus, tomar decisões na dependência dEle, confiando nele, tendo alegria nele, sem segundos pensamentos, sem intenções malignas em nossos corações, vivendo com gratidão em meio às consequências da decisão, debaixo da soberana e bondosa mão de Deus. Então, queridos, que dentro desta nossa meditação sobre o namoro, o seu coração não esteja ansioso para encontrar o par perfeito, a minha outra metade, mas busque a vontade de Deus para a sua vida. E esta vontade, de modo muito claro no Novo Testamento, está relacionado à sua salvação. É um salvo? Amém. O seu anseio por Deus. Tem desejado Deus diariamente? Amém. A sua submissão às autoridades, pais, pastores, governantes, se é submisso, amém. A sua santificação progressiva. Você é alguém que está buscando fugir da impureza moral, da impureza sexual. Você é alguém que não está se conformando com o padrão perverso desse mundo? Amém. Se a outra pessoa também é alguém que está dentro dessa perspectiva, ore a Deus para que, se for da vontade dele, vocês possam desenvolver um relacionamento sério e isso culminar em um casamento que glorificará a Deus, sendo este o principal propósito para a nossa existência. Manifestar, nos deleitarmos e nos gloriarmos em Deus para todo o sempre. Que o Senhor vos abençoe e para aqueles que namoram, um feliz dia dos namorados.